Vamos agora para as nossas questões CESP sobre a classificação por natureza da despesa. Vamos lá então. Venham comigo para as questões CESP. Questão número 1. Os juros e encargos da dívida vinculam-se à despesa de capital. Juros e encargos da dívida são despesa de capital? Errada. Amortização da dívida é despesa de capital. Juros e encargos da dívida são classificados como despesas correntes. Questão 1, errada. Questão número 2. A administração pública, ao fazer investimento com obtenção de títulos representativos de participação no capital social de outras entidades em funcionamento, deverá classificar o gasto como despesa capital e inversões financeiras. Então, na verdade, aqui ela fala em fazer investimento, mas aqui não é um termo adequado para não misturar com os grupos de natureza de despesa. Mas aqui é investimento no sentido mais tradicional que a gente conhece, não no sentido orçamentário. Então, vai fazer um investimento, vai fazer uma compra, comprando títulos representativos do capital social de uma entidade que já funciona. Então, imagina uma entidade que tem lá, o proprietário A tem 10% só da empresa, o B tem 90%. Aí alguém vai lá, a União vai lá e compra essa parte aqui do A, fica na União com 10%. É uma entidade já em funcionamento. Isso caracteriza, sim, uma despesa de capital denominada de inversão financeira. Só estamos mudando aqui, nesse caso, a propriedade do bem. Não está tendo nem sequer um aumento do capital da empresa. Questão 2, certo. Questão 3. São receitas correntes aquelas destinadas à inversão financeira. Aqui, a gente pode estar diante de dois erros, né, dentro dessa questão. Ó. São receitas correntes? Não, são despesas. Cuidado, tá, pessoal? Essa questão aqui ficou fácil, porque há dois erros. Ó. É despesa e também não é corrente. É despesa de capital. Tá, mas imagina que fosse aqui a questão, ó, são receitas de capital aquelas destinadas à inversão financeira. Muita gente poderia nesse momento errar. São despesas de capital, inversão financeira, questão 3, errada. Questão 4. As despesas orçamentárias, quanto à categoria econômica, podem ser classificadas como despesa corrente e de capital. Despesa orçamentária, categoria econômica. Pode ser despesa corrente, como pode ser também despesa de capital, questão 4, certa. Questão 5. As despesas orçamentárias, classificadas no grupo de despesas sob o título de investimento, são enquadradas, quanto à sua natureza, em despesas correntes. Então, as despesas orçamentárias, no GND investimentos, são classificadas como despesas correntes? Questão 5, errada. GND investimentos, classificado como despesas de capital. Questão 6. No âmbito do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, as reservas de contingências devem estar vinculadas à ação geradora da despesa. São identificadas por um dígito específico. Então, é uma questão que exige um pouquinho mais de raciocínio da gente. Ó. No âmbito do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, que a gente chama até de CIOP, né? Apesar de ser planejamento e orçamento, a gente fica com a sigla CIOP. As reservas de contingências devem estar vinculadas à ação geradora de despesa? Não. A reserva de contingência ela é justamente considerada justamente essa, não ser vinculada a uma ação geradora de despesa. Ela está lá para uma determinada necessidade, uma determinada contingência. O restante está certo, são identificados por um dígito específico. O erro é que ela não é vinculada a uma ação geradora de despesa, como, por exemplo, uma dotação para gastos com ensino básico, com educação com ensino básico, numa determinada escola federal. Aí é uma ação geradora de despesa, reserva de contingência não é. Questão 6, errada. Questão 7. Deve-se usar a modalidade de aplicação se for preciso distinguir os recursos a serem aplicados diretamente por órgãos ou entidades no âmbito da mesma esfera de governo daqueles transmitidos para outros entes da federação, para outro ente da federação. Questão sobre modalidade de aplicação. Está dizendo que a modalidade de aplicação vai indicar se é uma aplicação direta ou se é uma transferência para outro ente. Então está certo. E temos outras situações também que cabem em modalidade de aplicação, como transferências para entidades sem fins lucrativos, entre outras. Questão 7, certa. Questão 8. As inversões financeiras, a amortização, os juros e encargos da dívida são grupos de despesas orçamentárias vinculados à categoria econômica de despesas correntes. Mais uma questão clássica que fala sobre a amortização da dívida e sobre juros. Inversões financeiras e amortização da dívida são despesas de capital. Então, a questão está errada porque diz que são despesas correntes. Já os juros e encargos da dívida, esses sim. Esses são despesas correntes. Então, a questão está errada, porque inversões financeiras e amortização da dívida são despesas de capital. Questão 8 errada. Questão 9. A discriminação da despesa, quanto à sua natureza, deve ser feita na elaboração da lei orçamentária, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.
É o que está lá nos nossos manuais, está lá na nossa lei orçamentária e nas portarias. É isso mesmo. A discriminação nesses instrumentos está lá por despesa, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa GND e modalidade de aplicação, questão 9, está certa. Questão 10, na classificação orçamentária da despesa, a modalidade de aplicação indica, entre outros, se os recursos do orçamento da União se destinam à aplicação por entidades privadas sem fins lucrativos ou outras instituições. Mais uma questão sobre modalidade de aplicação. Aqui está falando que, entre outras atribuições dessa modalidade de aplicação, identificar se os recursos se destinam à aplicação por entidades privadas, sem fins lucrativos, ou por outras instituições. Poderia estar também por aplicação direta do ente, por transferência, tudo isso está certo. Questão 10 está correta. Questão 11. Assim como as receitas, as despesas podem ser classificadas em duas categorias econômicas, correntes e de capital. Então, tanto as receitas como as despesas são classificadas como correntes e de capital, são duas categorias econômicas. Correta, questão 11, certa. 12. A relação das naturezas de despesa deve sempre ter como último nível de detalhamento o elemento de despesa. A questão diz que sempre o último nível vai ser o elemento. Questão 2 está errada, porque nós temos o subelemento ou o desdobramento facultativo do elemento. Então, a gente não pode falar que sempre o último nível vai ser o elemento na classificação por natureza da despesa. Questão 12, errada. Questão 13. As despesas com serviço da dívida pública, entre as quais se inclui o principal e os juros, são despesas correntes. As despesas com serviço da dívida, entre as quais se inclui o principal, os juros são despesas correntes. Questão 13, errada. Mais uma questão clássica lá. O principal da dívida é a amortização da dívida. São despesas de capital. E juros, sim, são despesas correntes. Questão 13 está errada. Questão 14. As programações orçamentárias estão organizadas em programas de trabalho, com informações qualitativas e quantitativas. Uma questão sobre a estrutura da programação orçamentária da despesa. Informações qualitativas e quantitativas podem ser físicas ou financeiras. No orçamento público, o programa de trabalho no aspecto qualitativo é composto da classificação por esfera, classificação institucional, classificação funcional e estrutura programática. Então, a questão diz que na estrutura da programação orçamentária da despesa, você tem as características que podem ser qualitativas e quantitativas, sendo que a quantitativa pode ser física ou financeira. A física vai estar para a gente expressa lá pela metafísica, principalmente pela metafísica. E a financeira são algumas classificações orçamentárias. A principal delas vai ser justamente a classificação por natureza da despesa. Vai ser uma das principais classificações aqui que vão dar no aspecto quantitativo financeiro. Mas aqui a questão prossegue falando da parte qualitativa. E ela diz que as classificações qualitativas são compostas por quais? Institucional, funcional e estrutura programática, ou classificação programática. Isso mesmo, então a questão 14 está correta. Questão 15. Uma vez discriminada na lei de orçamento, a despesa pública em nível de elemento não poderá acrescentar desdobramentos suplementares. Então está dizendo que na lei orçamentária você pode ter até o nível de elemento. Não pode ter um desdobramento suplementar. Então a questão 15 está errada. Sabemos que podemos sim ter o desdobramento facultativo do elemento, ou chamado também de subelemento. Questão 15, portanto, está errada. Então, pessoal, essas foram as nossas questões CESP sobre classificação por natureza da despesa. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.